No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 métodos na prática para você calcular o preço teto das ações previdenciárias. Eu escolhi 3 ações para calcular o preço teto, seria o Banco do Brasil, a Taesa e a Klabin. São as ações mais famosas e servem de exemplo. Claro que você pode aplicar para outras ações. Para quem não sabe para que serve o preço teto, basicamente é um método que vai te mostrar o preço máximo que você pode comprar uma ação para receber um determinado dividendo e com isso você vai ter uma margem de segurança. Assim você estipula um dividendo mínimo para receber, vai recebendo no longo prazo e vai diluindo, ou seja, amenizando o seu risco. E esse preço teto se popularizou com Luiz Barsi e teve criação pelo Décio Bazin. Então vamos começar com o primeiro método para você calcular o preço teto. Esse primeiro eu não considero um dos melhores. Eu considero, na verdade, o pior de todos eles, porque você fica preso ao passado e a médias às vezes inconsistentes. Então ele se resume em você pegar a média dos últimos 5 anos de dividendos para projetar um preço teto. Por exemplo, o Banco do Brasil. Eu vou pegar o ano de 2023, mas falta ele pagar mais um dividendo. De qualquer forma, eu vou somar 2023, 22, 21, 20 e 2019. Chegaria nesse valor que foi pago de dividendo. Agora, você divide por 5, chegaria na média de 2,99. Agora que entra outro fator importante. Qual que é a porcentagem de dividendos que você vai estipular? Como essa média de dividendos ficou bem fora da realidade e ficou bem baixa, você pode estipular um dividendo menor, obviamente. Porque se você fosse estipular 10%, no caso você iria dividir esse valor por 0,1. Seu preço teto seria 29,94, muito fora da realidade. Agora, digamos que você queira no mínimo aquela taxa famosa, aquele dividendo famoso de 6%, porque você também tem um preço teto bem pessimista. Então você dividiria por 0,06, chegaria em R$ 49,83 de preço teto. Então esses 3 tipos de preço teto, cada um tem uma característica e você tem que remodelar de uma forma. Por exemplo, esse é bem conservador, bem pessimista, porque se a ação cresce lucro, você está pegando o lucro passado, que era mais baixo. Se a ação está crescendo todos os anos seus lucros, você vai acabar tendo um preço teto defasado que não condiz com a realidade. Tem ações que em questão de 5 anos triplicam até quadruplicam o seu lucro, que é o caso do Banco do Brasil. Em 2020 ele teve um lucro de 12 bilhões e agora o previsto era para terminar com 35 bilhões em 2023. Então daria basicamente um crescimento de 300%. Então eu vou preenchendo essa planilha para compararmos os métodos e ver qual que é o mais assertivo. Agora com a Taesa, o mesmo esquema. Vamos considerar também de 2023 até 2019. Chegaríamos em 5,79. Agora vamos dividir por 5 para chegar na média, chegaria em 1,15. Mas seu dividendo está caindo porque quem acompanha a empresa sabe que ela está passando por um momento um pouco mais complicado por causa das suas dívidas, suas concessões que vão vencer. Recentemente ela teve uma queda no seu lucro nos últimos trimestres por causa do IGPM, do IPCA. Então seu dividendo não seria esse o projetado para os próximos anos, mas, de acordo com o método, chegaríamos em 1,15. Agora, como você sabe que ficou um dividendo bem acima do projetado, porque você pode usar o bom senso e ter uma noção, você pode estipular um dividendo maior para poder comprar. Então, diferente do Banco do Brasil que estipulamos 0,06, vamos estipular 9% de dividendos no mínimo para poder comprar a Taesa. Então, chegaríamos em 12,86. Agora com a Klabin, em 2023 ela pagou 27 centavos, em 2022 não pagou, em 2021 foi bem fraco, em 2022 ela optou por não pagar dividendos, então eu vou desconsiderar. Vou pegar 2019 e 2018. Então chegaríamos em 1,02. Dividindo por 5, a média seria 0,20. Quem acompanha a empresa sabe que a projeção é bem mais do que isso para os próximos anos. Mas de qualquer forma, se você exigir no mínimo 6%, seu preço teto seria 3,40. Então agora vamos para o segundo método de preço teto. Basicamente, ele também consiste nos dividendos passados. Mas esse método, a própria Louise Barsi, a filha do bilionário Luiz Barsi, ela mesma já comentou em diversos lugares, inclusive podcasts, a existência desse método e a utilização. Então, basicamente, ele consiste em você pegar o menor dividendo dos últimos 5 anos, assim é uma projeção bem pessimista, caso a empresa caia lucro, passe por algum problema, você sabe que esse dividendo provavelmente no mínimo ela vai pagar. É uma projeção bem conservadora.
Então, no caso do Banco do Brasil, seria 1,48 que pagou em 2020. Novamente, se dividirmos 1,48 por 0,06, o preço teto seria R$ 24,66. Agora com a Taesa, o menor dividendo foi em 2019, com 63 centavos. 2024 não considero porque acabou de começar o ano. Se você dividir por 0,06, porque como esse método é conservador, você pode também estipular uma taxa de dividendos menor, porque você já está sendo pessimista no dividendo que vai ser pago. Chegaria no preço teto de R$ 10,50. Agora com a Klabin, o menor dividendo nos últimos 5 anos foi em 2021. Ela pagou 7 centavos. Se você dividisse por 0,06, seu preço teto seria 1,16, bem fora da realidade. Mas você pode estipular um pouco menos, já que o dividendo é muito mais baixo e fora da realidade. Em 2022 ela pagou 4 vezes mais. Poderíamos dividir por 0,02, chegaria no preço teto de 3,50, mas vou seguir à risca esse método para entendermos como vai ficar no final das contas. Agora o terceiro método seria basicamente o mais recomendado e o mais utilizado. É você projetar um lucro e um dividendo futuro para o próximo ano. Claro que é muito mais complexo, porque você tem que entender como que está o cenário da empresa, o cenário macroeconômico, quais são as perspectivas para a empresa no próximo ano. Sendo assim, do Banco do Brasil, de acordo com diversas casas de análises e também a opinião de diversos analistas, vai ter um crescimento de até 10%. Isso que o banco já cresceu bastante neste ano. E a previsão para terminar com o lucro líquido ajustado é entre 33 a 37 bilhões. Provavelmente, de acordo com os resultados, deverá terminar com 35 bilhões. De acordo com a projeção de analistas e uma estimativa de um crescimento um pouco menos de 10% para o próximo ano, poderíamos chegar em 38 bilhões de lucro projetado. O payout provavelmente vai se manter na casa dos 40%, mas tem sinais que a partir de 2025 pode aumentar para 50%. Aí sim o dividendo iria elevar bastante, mas possivelmente poderemos ter um dividendo de 5,30 para 2024. Se você quiser no mínimo 10% de yield, então lembre-se, como você está estipulando um preço teto com base no crescimento da empresa, você pode ser também mais criterioso. Eu estipularia no mínimo 10% de dividendos, daria um preço teto de R$ 53,05. Então vocês perceberam que cada preço teto que eu mostrei aqui tem suas características e uma forma de você estipular um dividendo. Até porque um preço teto é mais conservador, você estipula o menor dividendo no passado, o outro é moderado, estipula a média. Então se a empresa está crescendo, você também fica defasado do seu preço teto, e esse daqui você precisa estipular um yield maior, já que você pode ter uma margem de erro maior também. Agora, para calcular o preço teto da Taesa é um pouco mais complicado, porque o cenário atual da empresa é de queda nos dividendos, já que sua dívida está bem alta, ela teve uma queda bem acentuada por causa do IGPM, do IPCA, precisa ganhar novos leilões no médio prazo. Então o cenário da empresa é totalmente diferente do Banco do Brasil, o setor também, claro. E o payout também ele costuma variar. Claro que tem anos que chega a 95%, chegou até mesmo em 100%, mas ultimamente está em 80%. É um ótimo payout ainda. O seu lucro líquido IFRS também foi bem impactado por causa do IGPM e do IPCA, então teve diretamente uma queda no seu lucro bem acentuada. Então, de acordo com projeções para o próximo ano, poderemos ter um ano um pouco melhor que 2023, porque teve esse fenômeno atípico com os índices de inflação, e possivelmente teremos um dividendo de 96 centavos. Se você estipular no mínimo 8% para comprar a Taesa, seu preço teto seria 11,98, seria quase R$12. Lembrando que tem ações que variam muito o payout, então você tem que estipular um possível payout para o próximo ano também, não somente o lucro projetado. Agora para a Klabin é um pouco mais complicado também, porque assim como eu falei, tem ações que o payout pode ser diferente, ele pode variar ou pode ser em cima de outro índice, não em si do lucro líquido, que é o caso da Klabin. O dividendo obrigatório, com base na Lei 202, seria 25% do lucro líquido. Mas é de costume da companhia pagar um dividendo entre 15% a 25% do seu EBITDA ajustado. É um ponto positivo, porque o EBITDA ele vem antes do lucro líquido, ou seja, a base de cálculo é maior, logo o dividendo é maior. Basicamente o EBITDA marca a geração de caixa de uma empresa, é o lucro antes dos impostos, juros e depreciações. Então o EBITDA de 20%, que é o que ela está pagando ultimamente, é maior do que um lucro de 20%. E de acordo com o aumento da sua capacidade de produção por causa do projeto Puma II, que teve início em 2023, poderemos esperar 350 mil toneladas de produção a mais de papel cartão.
Como a Klabin também vende a celulose, também impacta diretamente o preço da commodity. Então é uma empresa um pouco mais complicada de você estipular o preço teto, porque tem em si a variação das commodities, o aumento da produção ou então a diminuição no volume de vendas, tudo isso impacta. Porque se você levar em conta a mesma celulose representando quase 50% do seu volume de vendas, ela teve 32% de participação no seu EBITDA. Então em si não foi um segmento tão lucrativo comparado a papéis e embalagens. Então tudo isso impacta, principalmente o preço da commodity. A Klabin deverá pagar um dividendo de 32 centavos no próximo ano. Isso, claro, contando que a commodity não despenque tanto, porque tudo é possível quando você se trata de ativos tão voláteis assim. Isso se deve também pelo aumento de produção do projeto Puma II. Então, se você estipular um dividendo de 7%, seu preço teto seria 4,57. Aí você pode se perguntar, por que 7% e não 6% com a Klabin? Por ser uma empresa que historicamente não teve um resultado tão bom. A sua receita é bem dependente da commodity, então você pode exigir um prêmio de risco maior. Então tudo isso tem que ser colocado na ponta da caneta. Então agora vamos aos resultados dos 3 métodos de preço teto. O método 1 basicamente seria a média dos 5 anos pagos de dividendos. Então Banco do Brasil, seu preço teto seria R$ 49,83, a Taesa número 4, R$ 12,86 e a Klabin número 4, R$ 3,40. Com o método número 2, que seria basicamente você pegar o menor dividendo que foi pago em 5 anos para ter uma projeção bem pessimista e pés no chão. Seu preço teto para o Banco do Brasil seria R$ 24,66, para a Taesa R$ 10,50 e para a Klabin R$ 1,16. Agora com o terceiro método, que eu considero o mais assertivo, o mais ideal, até porque as empresas crescem em lucros e sua cotação cresce junto. Claro que nenhum método precisa ser descartado 100%. Você pode utilizar como análise complementar com o método número 3. Então para o Banco do Brasil seria R$ 53,00, a Taesa R$ 11,98 e a Klabin R$ 4,57. Com base na cotação atual do Banco do Brasil de R$ 54,43, o método número 1 teria 8% negativo de margem, então você não poderia comprar. O método número 2, menos 55%, e o método número 3, menos 3%. Então esse último método, seu preço teto quase está beirando a cotação atual. Agora com a Taesa, o método número 1 te daria 2% de margem de segurança, então você poderia comprar. O método número 2, menos 17%. E o método número 3, menos 5%. Então o método número 3, que considera o cenário atual da empresa, que não é tão bom, seu preço teto acaba sendo mais reduzido, que é o caso do método número 1. Agora com a Klabin, o método número 1 teria uma margem de segurança negativa de menos 24%, o método número 2, menos 74%, e o método número 3, 2% de margem. Então seria um método visando o longo prazo, com o crescimento da empresa e também um dividendo crescente no futuro. Então vocês podem observar que cada método tem em si seu resultado e pode servir, quem sabe, para alguma empresa o método número 1, para outras o número 2 pode servir e para a maioria das ações o método número 3 é o ideal. Até porque você não está preso ao passado e sim aos cenários futuros, que é o que vai importar. Mas claro, caso uma empresa tenha um bom pagamento de dividendos nos últimos 5 anos, o método número 1 vai funcionar perfeitamente, já que sua média vai ficar bem assertiva porque a empresa foi crescendo dividendos e tem um pagamento bem consistente. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, emojis personalizados, tem acesso àquela planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo. Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.